paz do Senhor a todos que nos assistem nesse dia. Que a paz do Senhor seja sobre cada um de vocês, sobre a tua casa, sobre a tua família. E hoje eu quero dar continuidade aos estudos que nós estamos compartilhando, onde o tema é: fomos criados para um propósito de Deus. E hoje estarei compartilhando com vocês o tema dentro desse tema maior, que é entrando no processo. No último vídeo eu falei sobre a finalidade do processo, que é o principal objetivo de passar por esses processos de Deus em nossas vidas para formar progressivamente o caráter de Cristo em nossos corações. Então eu falei muito sobre esse processo de transformação para que nós nos tornemos parecidos com o Senhor, para que possamos frutificar no chamado e nesse propósito que Deus tem para cada um de nós. E é lógico que a finalidade do processo, ela também tem por objetivo de nós cumprirmos esse chamado, de estarmos verdadeiramente no centro da vontade do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês e trazer algumas respostas de como é estar dentro desse processo. Como é que eu faço para entrar nesse processo? O que eu tenho que fazer e como que ele funciona. Amém? Mas agora eu quero fazer uma oração para que você possa estar concentrado, canalizado no que Deus tem para falar contigo nesse dia, tá bom? Fecha teus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que a tua presença continue sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está neste momento assistindo este vídeo, para que teu Espírito Santo vai se revelando a cada um de nós, para compreendermos na profundidade e na dimensão, para esse desenvolvimento que nós precisamos ter, cada um de nós, para fazermos exatamente de acordo com a sua vontade. Pai, nos cobre com o teu sangue nesta hora e derrama a sua porção de unção neste dia, Pai, para que possamos prosseguir com a compreensão, com o entendimento, mas também com os nossos corações em paz, nossos corações confiantes de que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos conduzindo, mesmo diante de tantas situações externas que nós estamos vivendo, passando neste momento no Brasil, como em todo o mundo, mas que possamos passar contigo, Senhor, todas essas situações com vitória, com paz, com equilíbrio e principalmente com discernimento espiritual para ouvirmos a sua voz, Senhor, para escutar o que o Senhor tem para nos ensinar, para nos falar, para alimentar a nossa fé e nos sustentar nesse período e na nossa caminhada aqui na terra, Pai. E peço teus anjos também comigo, com o teu povo nesta hora, todos que estiverem ouvindo esta mensagem possam se aquietar para aprender mais ainda dos seus projetos, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, e continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje quero te convidar para você abrir no Salmo 139. Vou ler com você 2 versículos. Pode abrir sua Bíblia no Salmo 139, versículo 13. Acharam? Então vamos ler. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E lá no 16 ele fala: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o 17, que é muito profundo, diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Então os pensamentos de Deus são muito preciosos, são muito valorosos, por isso que nós precisamos, quando meditarmos na palavra, nos nossos devocionais, ou quando estamos participando, assistindo um culto, nós precisamos nos ligar
nos atentar para os pensamentos de Deus. Eles que são preciosos para a nossa vida, que vão acrescentar, vai acrescentar nutrientes, vai acrescentar ensinamentos, sabedoria e tudo aquilo que nós carecemos para caminharmos com paz, com tranquilidade e com firmeza em nossos corações, sabendo a quem nós servimos e a quem nós seguimos. Amém? Nós temos o único Deus, o único Senhor e o único Espírito. Só há um nesta terra que pode realmente conduzir as nossas vidas. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema entrando no processo. Amém? Então, nós já falamos um pouquinho no capítulo anterior, as transformações, como elas são importantes ocorrerem na nossa vida para que a gente possa atingir sucesso no nosso chamado, sucesso na nossa caminhada e sucesso naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Então, o tema de hoje, entrando no processo, é principalmente importante eu falar que esse processo, só o Senhor e o Espírito Santo de Deus é que pode desenvolver isso dentro de nós. Porque a palavra fala que quem nos dá o crescimento é o Senhor. Então é através dele e do Espírito dele, da leitura da palavra, que nós daremos essa continuidade a esses processos, tá bom? Então os processos são feitos por Deus, O processo de Deus trabalhar em nosso coração, ele vai durar por um bom período até a vinda de Jesus. Então nós estamos no caminho, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, Então estamos sendo aperfeiçoados e não podemos paralisar ou achar que nós não somos dignos de viver algo em Deus por não estarmos prontos. Muitas pessoas falam, eu não estou pronto para servir, eu não estou pronto para fazer tal trabalho, eu não estou pronto para orar, eu não estou pronto para pregar. Nós sempre vamos achar que não estamos prontos, só que isso causa um grande impedimento e se você não der os primeiros passos, você nunca será também, você nunca saberá e terá o início, o começo daquilo que você precisa para depois você desenvolver. Então é muito interessante que no início da obra a gente orava 2 minutos, 5 minutos, pregava 10 minutos e na caminhada agora a gente foi crescendo, foi aprimorando, então nossa vida de oração se torna mais profunda, mais prolongada, nossas pregações se tornam mais profundas, mais prolongadas. Então isso faz parte do aperfeiçoamento de Deus. Então você não deve paralisar, você não deve dizer que você não está pronto, que você não tem jeito, que não vai dar certo, e não é assim. Amém? Todos nós, Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele nos criou para um propósito maior, para desenvolvermos um projeto dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, como está em Provérbios 16:9, que diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, às vezes pode ter no seu coração vários planos, mas eu quero te dizer que Deus vai te conduzir da forma que Ele quer, sempre proporcionando para que você se aproxime dEle, para que você se volte para Ele. Deus sempre vai conduzir dessa forma. Amém? Então, abra o seu coração para receber e viver as coisas em Deus, mesmo que aos seus olhos você não ache e nem sinta que esteja pronto. Às vezes colocamos um padrão de estar pronto como uma perfeição, que é quase inalcançável. Ninguém é perfeito, nós estamos sendo preparados, sendo aperfeiçoados pelo Senhor para seguirmos o caminho e o projeto que Ele tem para nós. Então nós estamos em fase de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de transformação, sendo processados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o processo, para que você possa compreender melhor, se você por acaso não assistiu os outros vídeos, eu quero explicar sobre o processo. Qual é o sinônimo de processo, O processo é uma arrumação, é uma maneira, é um método que Deus usa para nos alinhar, para nos colocar em ordem interiormente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Ou seja, nós como criatura
seremos ajustados, seremos alinhados, né? Seremos acionados pelo Espírito de Deus para esta arrumação interior, para essa organização por parte de Deus, que Ele é o maior interessado. E aquilo que vem de Deus é o melhor para as nossas vidas. Amém? Então nós temos muitas áreas das nossas vidas que nós precisamos realmente arrumar, colocar na posição certa, colocá-la na obediência segundo a palavra dele, né? Segundo os pensamentos dele, estruturar as nossas vidas em todos os segmentos, né? Dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, no relacionamento com os colegas, com os familiares, com o corpo de Cristo, com os irmãos, com os filhos, pais com os filhos, filhos com os seus pais, os casais, os solteiros. Então, Deus vai organizando, vai arrumando toda essa situação interior, criando com esse método que Ele tem, que é através do Espírito Santo do Senhor, de uma forma linda, gloriosa e perfeita. Amém? E é claro, é bom dizer que nem sempre as nossas mudanças elas serão rápidas. Por isso que eu falo, é um processo, é uma caminhada. Porque você lapidar o interior de uma pessoa, dentro das suas personalidades, dentro da sua história de vida, é algo profundo, é algo demorado muitas vezes para se romper, para quebrar as cadeias internas, que são vários segmentos, né, de situações, de história de vida, de emoções, de sentimentos, de situações vividas como pessoa humana na Terra. Existem traumas, existem sentimentos de abandono, rejeição, frustrações, sentimentos de culpa. São tantas as situações internas que possa estar ainda sendo o centro da vida de muitas pessoas, mesmo elas conhecendo a palavra do Senhor. Então é muito importante você compreender também que o processo ele vai desencadear, ele vai te liberar, vai te libertar também dessas amarras, dessas situações internas que muitas vezes você ainda tem ou ainda está preso nelas e não consegue avançar. E às vezes vem o desânimo, às vezes vem aquela situação, estou desanimada, não consigo sair do lugar. Mas hoje eu vou te dar algumas orientações importantes e práticas que vai contribuir para você realmente avançar, desenrolar, desenvolver a sua vida, a sua caminhada com o Senhor, já focada no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para mim, para a minha vida pessoal, né, em todas as áreas, como também tem para a sua vida também em todas as áreas. Saiba disso, creia nisso, que é o Senhor que está no controle de tudo. É Ele que tem um projeto, é Ele que tem que ser consultado, é esse projeto que tem que ser visto, analisado, deve ser implantado em nossos corações para que possamos prosseguir, né, de forma bem sedimentada, com o fundamento da palavra do Senhor em toda a estrutura da nossa vida. Quando nós temos os princípios, os fundamentos e a doutrina do Senhor, a obra vai crescer, vai ficar bela, bonita e com certeza será vista por muitos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então o processo é uma arrumação. Deus quer arrumar áreas da nossa vida. Ele quer mudar, Ele quer dar um andamento, Ele quer dar uma mudança para que fique melhor ainda, para que Ele nos use com mais qualidade. Amém? Então, eu quero falar de 5 pontos importantes para nós entrarmos no processo. O primeiro deles é o seguinte: o processo é um caminho necessário. Não tem como você atender o propósito de Deus se não entrar nesse caminho, se não se dedicar a essa vida de processo que Deus trabalha em nossos corações. A lei do processo não é uma opção. Ela é, sim, super e fundamentalmente importante. É um caminho necessário para todo aquele que quer alcançar o seu propósito, né? O propósito que Deus tem para você e cumprir a vontade de Deus para a sua vida nesta terra. Deus conhece nosso destino muito antes de nos criarmos. Então, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é alfa e Ele é ômega. Ele é o começo e Ele é o fim. Então,
tudo isso envolve esse processo. Então, o caminho de entrar no processo é necessário. Depois, entrando no processo, significa você tomar uma decisão de realmente dar a sua vida, entregar tudo para Deus liderar você. Isso é já o primeiro passo que você deve dar a todas as situações, todas as áreas da sua vida, inclusive as áreas de lutas, de dificuldades, áreas que você não sabe resolver e que você não tem a resposta. Você fala: Senhor, eu vou entregar para Ti, para o Senhor liderar para mim essa situação, porque eu não posso resolvê-la com as minhas forças ou pela minha vontade, porque aí eu vou errar. Então você vai entregando as áreas da sua vida. Se as suas áreas de aflições, de dificuldades são os teus filhos, o seu trabalho, alguém da sua família, ou o seu casamento, ou os seus projetos que não deram certo, enfim, as suas necessidades, as suas aflições e preocupações, aprenda isso. Entrega, fala: Senhor, lidera esta causa a partir de hoje. E me ensina a me submeter ao que o Senhor está liderando, para que eu possa compreender que o Senhor está no controle, que o Senhor está executando o melhor nessa situação. Quando você começa isso, você está entrando no processo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas para você que está me assistindo, que talvez você nunca ainda tenha entregue a sua vida para Jesus, eu quero dizer que o primeiro passo para você é entregar a sua vida, como está em Romanos 10, 9, confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e Salvador, crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos para você receber a salvação, pedir perdão pelos seus pecados para que sejam cancelados e terceiro, para que Deus escreva o seu nome no livro do Cordeiro. Quando você toma essa decisão, é o primeiro passo para você entrar e iniciar o seu projeto, o seu processo para entrar no propósito de Deus. É quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Não falo de Jesus como religião, mas como o nosso Salvador, o nosso Redentor, que está vivo e que deixou o Espírito Santo de Deus para habitar dentro do nosso coração. Aí você sai do jugo da escravidão e entra no jugo suave de Jesus. Aí a sua vida inicia, a partir daí começa um novo tempo, uma nova vida, e você adentra no reino de Deus e começa a caminhar, a passar por esses processos que eu estarei dando esta continuidade neste momento. Amém? Se você quer fazer essa oração de confissão, amém? Eu posso estar compartilhando com você, você depois pode entrar no meu privativo, tá bom? Tem lá, vai ter na tela, depois do vídeo, para que você possa me ligar se desejar e eu faço essa oração junto com você, amém? Então, entrando no processo, então devemos dar a nossa vida para Deus liderar. Deus usualmente não diz tudo o que iremos passar para alcançar o nosso destino. Porque se Deus dissesse, provavelmente renunciaríamos antes de começar. Se Deus contasse tudo o que nós temos que passar para caminhar dentro do propósito dele e passar pelos processos, com certeza muitos de nós desistiríamos, com certeza, porque não é tão fácil, não é tão simples, mas eu quero dizer que o resultado é valoroso e é glorioso. O processo sempre inclui um vale da sombra da morte, onde sentimos que não sairemos mais, que tudo está terminado e que nós não vamos dar conta, parece que é o fim. Mas eu quero dizer para você que não é o fim, mas é um grande começo que Deus está fazendo, que é um processo de transformação interior, resgatando a essência do que Deus tem para a sua vida. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, é onde mais somos processados, onde mais somos mexidos, trabalhados pelo Espírito de Deus,
para colocar em ordem aquilo que estava contaminado ou que ainda tinha do velho homem. É onde Deus trabalha a sua segurança, a sua confiança, a sua dependência com Ele total, a sua confiança plena que Deus é real, que Ele existe. Então é um momento sagrado, é um momento assim glorioso mesmo. Então esse momento você não deve murmurar, mas deve, Senhor, trabalha no meu interior, sedimenta, estrutura o caráter de Cristo nesse momento. Eu quero ter essa firmeza, esta força interior, esta determinação interior que Cristo tinha, eu também quero ter, para que eu seja aprovado. Então não é o fim. É o fim talvez da sua velha natureza, mas a nova está sendo edificada, está sendo crescente e com certeza, em breve você verá os frutos que darão com base nessa experiência que você está passando, ou que você já passou, ou que você vai passar. É apenas uma etapa desse caminho necessário e Deus está conosco a cada passo deste caminho. É isso que é confortante para nós. Mesmo passando aflições, perseguições, sofrimentos, dores, enfermidades, momentos que nós achamos que tudo está acabando, que não vai mais ter jeito, que não vai mais dar certo, que está tudo destruído, eu quero dizer que Deus estará passando todo esse momento junto contigo, comigo e com você. Então nós não estamos sozinhos. Por isso que é importante entendermos o processo. Temos a consciência que todos nós estamos passando pelo processo para este aperfeiçoamento, para essa transformação do nosso caráter, para essa mudança completa, para estruturar, para fundamentar os princípios de Deus que são sólidos, que vão se tornar inabaláveis na tua vida, na tua caminhada nesta terra. Então, como ele diz, é uma etapa, é um caminho necessário. Então nós temos que passar por esse caminho. Não mude, não crie atalhos, não desanime, não ouça vozes estranhas, não deixe as pessoas te contaminarem, achando que não vai dar certo, que não tem jeito. Não atenda conselhos de pessoas errantes, pessoas que não andam corretamente na palavra do Senhor, pessoas que são invejosas, que não têm o bem para nos abençoar, mas querem contaminar. Então é muito importante, escute o que Deus, o Senhor, tem para te falar. O Senhor tem restauração, o Senhor tem oportunidades, o Senhor tem situações diversas que sempre abre um novo caminho para nós passarmos. Porque andar com Deus é andar e viver numa vida sobrenatural. Por isso que muitos acham que nós somos loucos, que nós não somos pessoas equilibradas, mas não é isso. Quem tem fé, quem conhece a palavra do Senhor, quem confia no Senhor, nas suas escrituras, anda de forma sobrenatural. Vai ver coisas que ninguém vê, vai deslumbrar já vitórias com antecedências, vai profetizar aquilo que está por vir, como se já estivesse acontecendo. Então, entrando no processo, tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, para que possamos passar. E o Senhor passará em todas as situações conosco. Quero que você lembre bem disso. O Senhor vai passar e passa todo o tempo conosco. Ele nunca nos abandona, a não ser que nós o abandonemos. Mas a misericórdia dele sempre é muito grande e longa, e ele sempre com seu amor nos puxa de volta. Mas eu quero te dizer, quero te exortar, seja o que você estiver passando, perseguição no trabalho, perseguição financeira, problemas de doença, problemas de situações adversas, né? E agora nesse momento de pandemia, eu quero dizer que o Senhor está passando esse momento conosco. Ele está passando com o teu povo, com segurança, em solo sólido, em caminho sólido, correto. Esta é a maneira que Deus lida com o seu povo, aqueles que o amam e o buscam de todo o seu coração. E nós temos feito isso, nós temos nos esforçado dia a dia para buscar o Senhor, buscar ter essa intimidade com Ele, para termos também essa grandeza da presença deles
permanente em nossas vidas, nos nossos lares e por onde nós formos. É muito importante que você compreenda isso. Então, quem não tem passado pelo vale da sombra da morte, vai passar um dia, porque esse processo, ele é quase que necessário para todos nós, para que nós possamos compreender e receber da parte de Deus esta grande mudança que nós necessitamos. Cada uma pessoa tem um processo diferente do outro, mas quem faz é o mesmo. É Deus, Jesus e o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, o primeiro é o caminho, nós temos que passar. Segundo, o processo de Deus nos purifica. Para receber mais de Deus e entrar em nosso propósito, devemos permitir que Ele nos purifique à medida que somos processados. À medida que passamos pelas mudanças, nós devemos permitir que o Senhor vá nos purificando, que a gente vai renunciando, vai abandonando a velha natureza e vai entrando a nova criatura. Sem essa purificação, nosso caráter terá uma mescla de piedade e de impiedade. Ou terá uma mescla de bondade ou de maldade. Então essa mescla não pode estar mais na nossa vida e na nossa caminhada, para não contaminar a nossa vida e nem o nosso próximo, nem muito menos a obra. Por isso nós precisamos ser realmente pessoas purificadas, transformadas, processadas mesmo, batido mesmo, moído para tirar e ficar só aquilo que é bom, aquilo que é melhor, e que o Senhor vai acrescentando mais e mais ingredientes necessários, frutos do Espírito, dons espirituais. Tudo isso nós precisamos para desenvolvermos o propósito de Deus nessa terra com qualidade. Então, nós precisamos realmente nos purificar para que esse processo seja contínuo na nossa vida. Porque nós não podemos caminhar no nosso propósito cheio de impurezas, com soberba, egoísmo e outras formas de pecado e maldade. Isso nos guiará em direção à maldição e à destruição. O processo serve para limpar o nosso coração e purificar os nossos motivos, de modo que Deus seja glorificado e a nossa geração seja uma geração bendita, uma geração abençoada, com bons testemunhos, vivendo num terreno sólido espiritual, bem alimentados, fortalecidos com a verdade. Em Efésios 4:22, vamos ler para você entender melhor o como nós precisamos abandonar a velha criatura. Em Efésios 4:22-23, você pode abrir a tua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 23. Fala a respeito da santidade cristã, que ela está relacionada com este processo, entrando no processo de Deus. Amém? Acharam? Então vamos ler juntos. Eu leio aqui, você lê na sua casa. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O Senhor quer que a gente abandone, se despoje da velha natureza e sejamos revestidos, receber novas vestimentas espirituais, novas vestimentas para fazermos a obra do Senhor, para estarmos fazendo de acordo com a vontade dele. E essas vestes são as mudanças, as transformações, são as conquistas espirituais e o nosso crescimento com o Senhor. Quanto mais nós crescemos, mais poderosas serão essas vestes espirituais, mais poder será derramado sobre as nossas vidas, mais autoridade, mais propagação da palavra do reino de Deus, mais vidas serão alcançadas pelo poder das nossas vidas em dedicação ao poder de Deus. Amém? Então, continuando, por isso que é importante que todo tipo de impureza, soberba, egoísmo, enfim, todo tipo de maldade sejam realmente renunciados das nossas vidas, e esse processo ele contribui para que essas áreas das nossas vidas não existam mais
nas nossas condutas e até mesmo nos nossos pensamentos. O terceiro, o processo. Para entrarmos no processo, nós entramos nesse processo e gradativamente nós vamos morrendo com a nossa velha natureza. É claro que no batismo nós fazemos confissão. Dizemos que o velho homem foi enterrado e sepultado e que renasce uma nova criatura depois do batismo, na confissão. Agora, é importante que na caminhada, espiritualmente você foi, mas no dia a dia vem o trabalhar de Deus na nossa alma, na nossa personalidade, na nossa rotina, nos nossos pensamentos. E isso leva um determinado tempo, como eu já disse, e que precisa ser processado juntamente com a ajuda do Senhor Jesus. Amém? Então o processo terceiro nos conduz a morrer para nós mesmos. Como parte da nossa purificação, nos submetemos à disciplina amorosa de Deus para remover todo o nosso egocentrismo, os nossos desejos egoístas, as nossas atitudes egoístas, mesquinhas, às vezes interesseiras, também as mentiras. São tantas as situações que ocorrem ainda na vida de muitas pessoas e que nós precisamos estar sempre consciente que isso pode estar dentro do nosso coração, guardado lá no profundo, e nós achamos que não temos mais nada. Mas se você se dedicar, se colocar à disposição do Senhor, Ele estará te revelando e durante esse processo você terá as suas mudanças. A nossa velha natureza tem apetite para tudo que produz prazer da carne. E é verdade. Vamos lá em Gálatas 5? Vamos abrir em Gálatas 5. Ele convida para você abrir em Gálatas 5. 5 do 19 até o 21. Eu espero você achar, porque assim você me acompanha na palavra de Deus. Amém? Então, Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 até o 21. Nós temos falado muito da velha natureza, da obra da carne, de pecado. Então vamos ler onde está nas Escrituras para que a gente possa compreender melhor. Amém? Vamos ler? Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, além de precisarmos ter uma vida transformada para cumprir o propósito de Deus nessa terra, nós temos que abandonar toda a obra da carne para conquistarmos e herdarmos o reino de Deus. Veja como é muito importante. Esta é a maior batalha, é a prioridade das nossas vidas. São essas transformações interiores, abandonar essa velha natureza para que possamos herdar o reino de Deus, completar a nossa obra de salvação, nossa vida. Por isso, amados, que muitas pessoas que conhecem a palavra, mas estão mais preocupados em conquistar coisas, suprir somente as suas necessidades do dia a dia, colocando em primeiro lugar essas preocupações, é que você tem que inverter. A palavra fala em Mateus que nós temos que buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e justiça de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Por isso que precisamos passar por esses processos de transformação, de mudança, de purificação, para que lá na frente também você conquiste
o que tem de mais importante, a sua salvação, herdar a vida eterna, as heranças do reino de Deus. E é claro que enquanto não chega esse dia, nós teremos condições também de viver uma vida de qualidade, uma vida digna de honra, de paz, de bênçãos do Senhor em nossas vidas, porque Ele habita dentro de nós. E quando você tem o trabalhar já esse processo que Deus está fazendo, você consegue ter uma vida de paz com o Senhor. Você consegue ter uma vida de equilíbrio e vislumbrar as coisas que estão por vir da parte do Senhor. Você não vive só o que está acontecendo nesse momento, mas você deslumbra aquilo que Deus tem de maior, que é o novo céu e a nova terra, que nós estaremos lá em breve, porque Jesus está voltando. Então a obra da carne é algo que nós temos que nos preocupar sim, pois nosso propósito não pode se cumprir nessas condições. Nós não podemos cumprir a obra de Deus vivendo e atendendo às solicitações da nossa carne pecaminosa. Não dá. Não dá para servir a dois senhores. Ou agrada um e desagrada outro. Amém? Vamos lá em Mateus? Vamos lá em Mateus. Pode abrir Mateus. Mateus fala dos dois senhores. Mateus 6, 24. Pode abrir aí, Mateus 6, 24. Diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Então o nosso tesouro, nosso serviço é opcional. Você tem a escolha. Você pode fazer a escolha a quem você servir. Porque se você servir ao mundo e servir a Deus, você vai aborrecer um e vai agradar o outro. E hoje esse processo nos ensina que para nós nos cumprirmos o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é um caminho separado, é um caminho diferenciado de tudo que o mundo rege. Por isso que nós estamos aqui aprendendo como caminhar com Deus, como servi-lo, como honrá-lo, como caminhar com Ele sem sair do centro da vontade dEle. Amém? Então hoje o Senhor está falando conosco de forma muito especial também. Continuando, então, o nosso processo, continuando, se não passarmos pelo processo de Deus, nós não podemos mudar. E se não mudarmos, não podemos cumprir o seu plano para nós. Então, sem mudança, sem transformação, sem ter esta consciência, você não poderá fazer nada. Porque por si só, pela sua força, pela sua natureza humana, carnal, não vai trazer um bom resultado. Jesus passou por vários processos. Graças a esses processos, ele se converteu em nosso Salvador. Jesus também passou pelo processo de transformação, de mudança, para poder cumprir, e ele cumpriu, e hoje está aí, a promessa se cumpriu, e ele é o nosso Salvador. Em Filipenses 2,8, pode abrir, por favor, Filipenses 2,8. Veja o que aconteceu com Jesus, qual foi a atitude que ele teve. Olha que coisa mais linda esse momento, tão lindo. Filipenses 2,8. O exemplo de Cristo na humilhação. Olha que interessante. O processo que nós passamos de purificação, de transformação para receber o caráter de Cristo, ele se deve muito, solicita muito de cada um de nós nos humilharmos na presença do Senhor. Nos arrependermos verdadeiramente, profundamente, para não retomarmos atitudes da velha criatura. Isso é um processo que nós temos que ter consciência e responsabilidade conosco mesmo e com Deus. E aqui ele fala, vamos no Filipenses 2, vamos ler o 7.
é isso que o Senhor está nos pedindo, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Veja que Jesus se humilhou. Se Jesus se humilhou e nós somos seus seguidores, seus discípulos, seus imitadores, é isso que nós devemos fazer. O processo requer de nós uma humilhação diante do Senhor, se humilhar, se prostrar, falar com o Senhor, para nos esvaziar da nossa velha natureza. Veja, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou de toda a natureza dele de homem, como figura humana. E o Senhor está nos pedindo isso, para que nós possamos compreender e viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que nós achamos que deve ser permanente na nossa vida. Não importa, Deus quer fazer tudo novo. Deus quer fazer tudo novo, de dentro para fora. Ele quer fazer uma cirurgia e depois trazer essa beleza dele, esse aroma, para sermos realmente o perfume de Cristo na terra. E este exemplo é maravilhoso para nós. Amém? Então precisamos morrer para nós mesmos, que significa deixar de viver pelos nossos próprios interesses, para entregarmos a Deus pelo bem dos demais. Isso é se esvaziar, isso é negar a si mesmo, para realmente seguir o que Cristo quer que eu e você sigamos. Pastor, é fácil? Não, mas é necessário. E Deus está trazendo a consciência nos últimos dias, porque Jesus está voltando e não há mais tempo para gastarmos com coisas desnecessárias, com situações desnecessárias, conversas desnecessárias, mas colocarmos o foco naquilo que Deus tem para mim e para você. E você verá que as outras coisas, por isso que a palavra fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá em Mateus. Vamos lá em Mateus. Mateus 6, onde estávamos também, né? 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vivamos hoje já pensando na nossa vida eterna. É assim que se processa. Então, o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos. O Senhor sempre fala conosco nisso. Quando você realmente entregar, pedir para Deus liderar essas áreas da sua vida, essa área financeira, profissional, material, conjugal, educação dos filhos, sonhos, propósitos, fale com o Senhor. Entregue tudo para Ele liderar e fala, Senhor, eu quero no meu coração buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Eu não quero me inquietar e ter essas preocupações. Mas, Senhor, olha só, a pandemia. Eu quero te dizer que nós precisamos permanecer confiando no Senhor. E Ele trará livramento para todos nós, se assim permanecermos na Sua palavra. Vamos continuar caminhando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos dá vida, que nos dá proteção, que nos dá certeza, a garantia que nós estaremos super bem guardados. Nada vai nos faltar, porque o Senhor sempre providencia alguém. Ele sempre prepara algo de surpresa para te atender em alguma necessidade. Então não saia do caminho do Senhor e coloque o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida, nas suas orações. E Ele vai te mudando, Ele vai te processando e você vai sentindo a paz, vai sentindo a tranquilidade. E depois disso,
Ele te dará estratégias de trabalho, de educação, de estudo, de conquistas, de decisões certas. É assim. A ordem de Deus é diferente da ordem do mundo. Amém? Então, amém. Então, portanto, Mateus 6,34. Repita comigo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então, é muito importante isso que eu estou compartilhando com vocês. E quero dizer para vocês também o seguinte, que nós estamos vivendo esse momento único de uma pandemia mundial, onde todos nós estamos nas mesmas situações, vamos dizer assim, afligidos, correndo riscos de sermos contaminados. Mas eu quero te dizer o seguinte, após tudo isso, não será como foi antes do processo de quarentena. Eu quero preparar a tua mente e o teu coração que este período de isolamento é um período onde você deve reelaborar algumas coisas da sua vida para que você possa dar continuidade naturalmente no que está por vir. Não existe voltar àquilo que estava antes. Não vai acontecer mais. Porque muitas coisas estão sendo abaladas, processadas, mudadas, tanto nos nossos corações, como externamente no mundo. Muitos valores serão mudados, um para bem, outro para pior. Muitas coisas ocorrerão diferentes. Então, você se prepara e não fique sonhando que a sua vida vai voltar ao normal, entre aspas, comparado ao que foi antes do dia 19 de março de 2020. Até o dia 18, nós saímos de casa, nós saímos para trabalhar, saímos para viajar, para ir para o supermercado, levar filho para a escola, buscar, ir para a faculdade, fazer nossas caminhadas com liberdade, ir para o shopping, ir para o mercado, visitar nossos familiares, festejar aniversário, com todo mundo reunidos. Só que essa normalidade, esse parâmetro que nós vivemos até o dia 18 de março, não será igual após a pandemia. Porque Deus continua trabalhando em nós e trabalhando no mundo inteiro como um grande despertar. Hoje Deus me falava de uma grande trombeta soando, chamando as pessoas para o buscarem, para clamarem, para se renderem, para se prostrarem a Ele. Porque muitas pessoas viviam uma vida completamente desregrada e continuam vivendo. E Deus está soando a trombeta, está tocando nas portas dos lares, das famílias e dos corações, ansiando para que eles venham ceiar com Deus. Mas muitos estão com as portas trancadas, buscando outros recursos, outros caminhos, e muitos caminhos errados, que só está agravando mais ainda, está prorrogando mais ainda, inclusive, a disseminação da pandemia do coronavírus, contaminando, multiplicando mais pessoas ainda. É visível a desobediência das pessoas às normas, aos procedimentos da Organização Mundial da Saúde, aos decretos que cada estado, cada governador e presidente está determinando. Chego até a dar multas para as pessoas que não cumprirem as ordens. Olha que ponto nós chegamos e como mostra como o ser humano tem dificuldade em se submeter às ordens da terra, quanto mais as de Deus. Amados, nós que já conhecemos, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós temos que descer, mais nós temos que nos submeter.
para que a obra do Senhor seja engrandecedor. Seja uma honra passar por esta terra cumprindo a vontade de Deus e não do adversário. Sermos pessoas felizes, dando bom testemunho daquilo que Deus tem. Então é muito importante que nós realmente aceitamos tudo isso. A obediência, se inclinar mesmo, se esforçar. É um esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço. Não é moleza, não é fácil. É uma vida de dedicação. E por isso que nós estamos caminhando nesses últimas semanas, fazendo nosso devocional diário, compartilhado. Parabéns a todos que estão fazendo. É o que sustenta, é a palavra de Deus. É a comunhão com nossos irmãos em Cristo, com o corpo de Cristo no Brasil, no exterior, ao entrelaçamento espiritual de amor, de comunhão, de oração, de dedicação nesse período, porque nós queremos ser aprovados e transformados e processados pelo poder do Espírito Santo. E esse momento, quero dizer para vocês, que ele é especial, entre aspas, porque não será tão fácil mais passar por um processo como esse. Aproveite essa oportunidade, entre aspas, né? Não estou dizendo que eu estou achando isso maravilhoso, que é agradável. Não é isso o que está acontecendo no mundo. Mas eu quero dizer que, como tudo isso está no controle de Deus, eu quero dizer que a sua vida e a minha também está no controle de Deus. E se Deus está nos trazendo essa mensagem que nós temos trazido para você, eu e o pastor Navarro, é nela que nós temos que andar. O Senhor está direcionando nossas vidas, está direcionando essa igreja, esse ministério, essas ovelhas. Então vamos andar nessas palavras, nessas direções, vamos escutar e praticar o que o Senhor está nos ensinando, nos trazendo para esse momento. Esse momento é agora. Agora é um momento de grandes transformações, é um grande momento de muita reflexão, de muita introspecção do Espírito de Deus em nossas vidas, refletir na palavra o que eu preciso mudar, ter mais dedicação ainda ao Senhor, renunciar, despojar, como tudo que nós já falamos aqui. Por que tudo isso? Porque o quarto processo que eu quero compartilhar com vocês fala a respeito do processo, esse processo que passamos, que nós nos colocamos à disposição, ele sustenta a nossa vida espiritual para termos bom êxito. Então, o processo sustenta o êxito espiritual. Quando nós passamos pelo processo e somos transformados, somos purificados, é sedimentado em nós o caráter de Cristo gradativamente, significa que nós teremos êxito em tudo que nós vamos fazer para o Senhor. Tudo frutificará, tudo multiplicará em bênçãos. Olha que tremendo, maravilhoso. Eu quero dizer que o êxito é o nosso destino. Não podemos sustentá-los a menos que tenhamos sido processados ou transformados. Se você quiser ter êxito espiritual no seu chamado, tem que passar pelo processo de transformação, de purificação, de renúncia da velha natureza, para que a nova criatura nasça em Cristo Jesus e receba o caráter de Cristo na tua vida. Aí sim, eu e você teremos êxito, com certeza. Será um sucesso, será uma bênção, vai frutificar, vai romper, vai crescer, tudo vai se abrir para que você faça a obra do Senhor. Somente nosso caráter pode nos manter nesse lugar de privilégio. Somente com o caráter estruturado de Cristo é que nos mantém nesse lugar, nesse privilégio de êxito. É o caráter que sustenta. É os princípios sedimentados na tua vida, na tua estrutura de personalidade, que vai reger as suas palavras, vai reger as suas ações, seus pensamentos e os seus passos. Por isso que terá êxito. De que serviria manter o êxito por curto tempo? Para que logo tudo se desmorone? Então é importante nós compreendermos que Deus vai nos dando de forma gradativa para que a gente tenha sempre êxito em tudo, nas pequenas tarefas, nas médias tarefas, depois nas grandes tarefas.
Não despreze os pequenos começos, porque é nos pequenos começos, nas pequenas obras, que nós aprendemos e onde é sedimentado, onde somos também processados, lapidados diante da situação que Deus coloca para sedimentar o caráter de Cristo em nós. Em Deus é verdadeiro e sustentável. Por isso, antes de nos dar, Ele tem que nos preparar, mudar, transformar, proporcionar em nós o crescimento para amadurecimento nosso. A partir daí, Deus começa a te dar oportunidades para que você avance. Amém? E quinto, para fechar, o processo nos prepara para unção. O processo nos prepara para recebermos a unção naquilo que Deus vai te entregar, vai colocar nas suas mãos. Por exemplo, os frutos do Espírito, os dons espirituais, o revestimento, variedade de línguas, dom de cura, dom de profecia, dom de sabedoria, dom da fé. Aí Deus começa a entregar. Vai entregando os talentos, vai entregando os dons, para que você possa fazer a obra no nível, na proporção e na unção que Deus tem. Porque a unção é que quebra o jugo. É a unção que traz cura, libertação, que traz liberação de milagres, prodígios e maravilhas diante dos necessitados, no meio da igreja, ou por onde Deus te enviar. A vida de Jesus é sempre o nosso maior exemplo. E isso é especialmente certo com respeito à unção de Deus em nossas vidas. Jesus foi ao Jordão para se batizar e ser ungido pelo Espírito Santo de Deus para poder cumprir seu propósito na terra. Ele não foi batizado assim que nasceu, mas 30 anos depois. Olha que interessante, como tudo tem um tempo de Deus. Tempo de preparo, para depois o tempo de execução. Uma das razões pelas quais foi processado durante 30 anos, com a idade de 30 anos, é que se ele não tivesse seguido esse caminho, não poderia ter realizado a unção que Deus lhe destinava. Jesus, até 30 anos, passou por vários processos permitidos por Deus, de todas as formas, como homem na terra, para depois receber a unção, o revestimento, para se cumprir o grande propósito dele aqui na terra conosco, para nós, pecadores. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Veja o processo que ele passou para se cumprir um grande propósito, já designado por Deus. Amém? Então, o processo é necessário para evitar consequência, para evitar erros, para evitar desvios na sua caminhada e na minha caminhada. Então, é importante que nós passemos pelos processos. É importante. Amém? Quero te dizer algo. Deus te escolheu. Diga sim ao processo. Aceite-o na sua vida para que você possa ser lapidado pelas mãos do Senhor. E muitos perguntam assim, como começar o processo? Como é que eu sei que eu comecei o processo? Primeiro, você precisa ter discernir o seu processo. Quando nos rendemos a Deus, somos iniciados em nosso propósito. Muitas pessoas não têm se submetido aos seus processos porque não os têm reconhecido. O processo pode se apresentar de diferentes formas. Seguem as áreas do nosso caráter que necessitam ser formadas. Comece pelas áreas do nosso caráter. Essas áreas precisam ser formadas com o caráter de Cristo. Devemos orar, vigiar, para que sempre possamos estar alertas e reconhecer as situações, pessoas, relacionamentos, trabalhos e ministérios que entram em nossas vidas para nos treinar. Deus coloca situações, pessoas, visitas, conselheiros,
amigos. Ele faz um mover e coloca essas pessoas no nosso caminho para nos treinar, para passarmos pelo processo de purificação e de transformação para áreas da nossa vida. São áreas que precisam ser remodeladas e às vezes áreas que essas pessoas já têm, que nos acrescenta no caráter de Cristo. Se Jesus não tivesse discernido os seus processos mediante a oração, jamais havia chegado na cruz. Isso significa que a ressurreição nunca teria ocorrido, porque quem não morre não pode ressuscitar. O Senhor está falando para mim e para você, precisamos morrer. Todas as áreas da nossa vida, todos os desejos carnais precisam morrer definitivamente e permitirmos que o caráter de Cristo seja edificado em todas as áreas da nossa vida. Então, primeiro, precisamos discernir o nosso processo, pessoas, situações, trabalho, família, onde moramos, onde convivemos no corpo de Cristo. Enfim, tudo isso faz parte da liderança espiritual de Deus, trabalhando no nosso interior, processando, mudando, ajustando, arrumando a nossa casa para ficarmos mais parecidos com Ele. E segundo, direção, se submeta ao processo de forma voluntária. Aqui está a palavra-chave. Render-se a Deus e se submeter ao processo de forma voluntária. Eu quero. Eu aceito o processo de Deus. Eu quero isso na minha vida. Quando você se determinar, e é de forma voluntária, Deus não força ninguém, nem obriga a ninguém a render-se a Ele. O Senhor não viola a nossa vontade, não viola as nossas decisões. Mas Deus nos libera de uma forma e vai nos conduzindo de uma forma para que a gente se renda a Ele. Ele sabe trabalhar como nos puxar, como nos aproximar mais perto dele. Por isso que certas provações com pessoas que ainda não são crentes, ocorrem certas situações também que Deus prepara, às vezes até coisas trágicas, e nós ficamos assim, mas como? Por quê? O que aconteceu? Na verdade, é a forma que Deus usa para organizar esse coração, para que esse coração se renda e se volte para Ele. Amém? Então tem formas, pode ser na área de doenças, de enfermidades, casamento, relacionamentos, filhos, atitudes de filhos, finanças, trabalhos, enfim, tantas formas que Deus pode trabalhar em nós e nessas pessoas. Então a submissão ao seu processo é, portanto, voluntária. A submissão ao seu processo é voluntária. É algo que todos devem decidir por si mesmos. Eu já tomei a minha decisão, tome a sua. Se você ainda não tomou, tome a sua decisão de passar e iniciar o processo de transformação para cumprir o propósito que Deus criou para você aqui nesta terra. De forma especial, não existe projeto igual a outro. Existe o projeto individual de Deus para mim, para você e para todo ser que existe nesta terra. Tem aqueles que escolhem e tem aqueles que nunca escolheram. Mas eu creio que você vai decidir por si mesmo. É uma atitude voluntária, natural, e que você possa verdadeiramente tomar essa decisão. Eu vou orar para que você tome essa decisão, porque aí sim você vai frutificar mesmo. E nós estamos juntos nesse processo de transformação, de mudança. É um ajudando ao outro na obra, nessa caminhada. Deus nos chama, Ele nos anima, nos atrai e nos espera. Mas finalmente, a decisão não vem do Senhor, é nossa. Deus organiza, prepara, põe situações, nos coloca em certas situações para nos proporcionar esta rendição. Mas a decisão sempre será nossa. Porém, entenda, se você disser não ao processo, nunca
chegará ao seu destino e nem viverá a plenitude do seu propósito aqui na terra. Muitos já passaram e não conseguiram completar o seu propósito na terra, porque não houve essa submissão contínua. Ela não é um momento, ela tem que ser contínua. Uma submissão contínua, um coração voluntário contínuo, uma humilhação contínua, um arrependimento contínuo, uma liberação de perdão contínua. É assim que Cristo andava. É assim que Cristo caminhava. É assim que Cristo conquistou o maior propósito que hoje nos dá as condições de sermos pessoas livres, perdoadas, saradas e libertas pelo sangue dele. Render-se ao Senhor. Todos nós fomos criados para um propósito, mas nem todos conseguem cumprir isso. Eu quero exortá-los a nunca desistir, a nunca interromper ou parar a sua caminhada nesse propósito. Se una com Cristo, com o corpo de Cristo, sejamos um verdadeiramente, para que juntos sejamos unidos, aperfeiçoados, para cumprir a grande vontade do Senhor para cada um de nós. Existe uma condição inevitável para que nosso destino seja formado, é a rendição. Muitos conhecem seu propósito, sabem para que Deus os criou, porém não estão dispostos a render-se ao Senhor. E Deus não vai forçá-los, Ele trabalha somente com aqueles que se rendem à sua vontade pessoal a Ele. Algumas pessoas tentam substituir o processo pela oração, sem entender que esse tão pouco é o caminho. A oração nos ajuda a discernir o processo e a ver com mais clareza que áreas da nossa vida teremos que rendê-la a Deus. E isso nos dá fortaleza para ceder a Ele, porém não substitui a rendição. A oração contribui a uma ferramenta importante, a palavra, para nos mostrar naquilo que nós precisamos mudar, nos submeter, renunciar, para que a obra seja feita. Então é muito importante que você faça a sua parte interior com o Senhor neste momento, amém? E quero finalizar com o livro de Colossenses. Vamos lá em Colossenses. Colossenses 4, de 9 a 12. Olha como é importante o que o Senhor está desejando para mim, para você, para todo aquele que crê e que já está caminhando com o Senhor e aqueles que estão por vir, que virão para os caminhos do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Versículo 9. Colossenses 4, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que tremendo! Fazer tudo segundo o inteiro do seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte de que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Eu fecho com esta palavra maravilhosa, gloriosa, e eu tenho certeza que o Senhor, enquanto ministrava, o Senhor já estava
trabalhando no seu coração, ministrando no teu coração, porque eu recebi novamente a ministração, mesmo tendo preparado essa pregação. Comecei a preparar essa mensagem só para vocês terem uma ideia. Nas viagens que eu fazia para São Paulo, idas e vindas, para fazer o auxílio na casa dos meus pais. Dentro do avião estava lendo, traduzindo, e Deus foi falando, trabalhando. Isso foi em outubro, novembro e dezembro. Depois, em janeiro, comecei a transcrever, a escrever todas essas mensagens para vocês. E quem diria que agora, nesse período de pandemia, eu vejo como uma mensagem muito profunda e necessária. Porque agora é o tempo de nós nos enraizarmos, nos aprofundarmos a nossa vida espiritual na doutrina, nos fundamentos da palavra do Senhor. É só assim que nós somos estruturados, fortalecidos, como disse o texto, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu quero que todos cresçam no pleno conhecimento de Deus e que a obra frutifique, toda a obra das nossas mãos sejam frutíferas para o Senhor e que possamos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Queremos agradar a Deus e não aquelas áreas da nossa vida, nas conveniências nossas, nos prazeres, como tudo foi compartilhado neste dia com vocês, nesta mensagem. Amém? Então, nesta hora eu quero colocar na tua presença, Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor dentro dessa palavra que o Senhor nos ensinou hoje. Amém? Espírito Santo de Deus, louvado seja teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta mensagem tão sublime, tão profunda, tão importante e necessária para a nossa vida e para o nosso chamado espiritual, Senhor. Que neste momento, todos que estão ouvindo, recebendo esta mensagem, possam contemplar, possam refletir e buscar com intensidade. E que os corações que já se colocaram de forma voluntária, que aceitam passar pelo processo, que aceitam, que dizem sim ao processo, que eles continuem tendo o coração voluntário e submissos à tua palavra, às suas direções. E aqueles que ainda não conseguem compreender, que teu Espírito Santo hoje possa tocar na mente, trazer uma compreensão profunda e que eles possam também de forma voluntária se submeter, ter o discernimento e compreender tudo que estão passando, que já passaram, que estão passando e tudo que está por vir. Que tudo isso faz parte de um grande plano espiritual nas nossas vidas. Nada está fora dos quadros, tudo está sendo liderado pelo Senhor. E nós precisamos compreender, entender com a nossa mente espiritual todo este processo. Pai, eu te louvo e te agradeço, que o Senhor possa continuar fazendo esta obra, continuar, Senhor Deus, nos ensinando, nos orientando, para que possamos permanecer firmes no teu caminho e no chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro, abençoo todos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Que possamos viver essa palavra de forma profunda, ter momentos com o Senhor, para compreendermos mais e mais. E no próximo eu estarei falando sobre, dando continuidade, eu vou estar compartilhando com vocês sobre ungidos para um propósito. Então nós já entramos no processo, já compreendemos o que ele é, e agora nós vamos entrar no processo de unção. A unção para colocar em prática o propósito, tudo aquilo que Deus já trabalhou em nossos corações. Olha que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Vai ser uma bênção também. Esse estudo já está quase pronto também. Tudo traduzido praticamente, meditado. E depois eu vou elaborar para deixar pronto para compartilhar com vocês também este banquete, este alimento espiritual. Amém?
Quero nesta hora orar e agradecer por tudo. Amém? Quero orar por todos que estão assistindo este vídeo. Quero dizer que, seja qual for a situação que você esteja passando, eu quero dizer, volte-se para Deus, confia no Senhor e não em homens. Coloque a sua confiança no Senhor. É nele, naquilo que a palavra diz que Ele pode nos conceder, naquilo que Ele é. Amém? Para que você não fique conturbado ou excessivamente preocupado, ansioso, até mesmo com muitas situações aí de insônia, de ansiedade, de medo, fobia, depressão. Não precisa. E eu vou orar agora repreendendo tudo isso e declarando sobre a vida de vocês esta elevação espiritual, colocando cada um de vocês no patamar que Deus quer, que é um lugar seguro espiritualmente falando. Amém? Fecha teus olhos, eu vou orar. Pai querido, eu quero orar nesta hora por todos aqueles, Pai, que nos assistem, que estejam vivendo momentos de ansiedade, de excessiva preocupação, aflições emocionais, aflições e preocupações materiais, aflições, Senhor Deus, que os leva a pânico, depressão, angústia, medos, Pai, todo tipo de sofrimento da alma. Senhor, eu quero nesta hora repreender, Senhor, porque a Tua palavra nos aconselha, nos orienta, que quando nós confiamos em Ti, Senhor, tudo o Senhor proverá. E eu ministro sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada família, a Tua paz, a Tua provisão naquilo que eles necessitam. E eu ministro também a cura da alma, a libertação de todo tipo de prisão que possa estar existindo ainda. Sejam livres agora. Em nome do Senhor Jesus, que todo este passado, que toda esta prisão de fatos errados que foram e que ocorreram no passado, sejam quebrados, eliminados agora. Em nome do Senhor Jesus, recebe a tua cura, recebe a tua libertação, recebe a tua absolvição espiritual. Eu declaro que tu és uma pessoa livre em Cristo Jesus para viver o processo, para viver uma nova vida e para confiar plenamente no Senhor. Porque do Senhor vem de forma sobrenatural. Não devemos usar a nossa lógica, o nosso raciocínio mental, porque o Senhor é Espírito e no Espírito se move no plano invisível até serem materializados aqui na terra de forma concreta. Senhor, eu abençoo todo o teu povo, todos que estão assistindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a bênção, com a paz e com o refrigério do teu Espírito Santo e com a cobertura, livrando de todo espírito de doença, de contaminações, Senhor Deus, do coronavírus, de dengue, de todo tipo de doenças, de enfermidades, sejam repreendidos pelo sangue poderoso de Jesus e nos cobre, Pai. Guarda nosso lar, nossos familiares, guarda-nos debaixo do esconderijo do Altíssimo, Senhor. Esta é minha oração e eu já te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, igreja? Como é bom compartilhar a palavra do Senhor. Como é bom estarmos compartilhando com vocês os pensamentos de Deus e os projetos de Deus. Queridos, receba a nosso amor, nosso carinho, nosso abraço. Estamos unidos, estamos juntos, espiritualmente, separados fisicamente, mas juntos espiritualmente, porque servimos a um Deus que Ele que nos uniu e Ele tem nos fortalecido. Permaneçam firmes, perseverantes e se dediquem com mais exclusividade ainda ao reino de Deus e vocês verão como tudo ficará bem melhor e diferente para vocês. Amém? Recebe o nosso abraço, o nosso carinho e a paz do Senhor para todos vocês. É no nome de Jesus que eu oro e já te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo. Amém?
A paz do Senhor a todos. Amém.